Guerreiro Ramos. A redução sociológica. Capítulo 4. Definição e descrição da redução sociológica. Antes de responder à pergunta, cumpre esclarecer o sentido do termo redução. Em seu sentido mais genérico, redução consiste na eliminação de tudo aquilo que, pelo seu caráter acessório e secundário, perturba o esforço de compreensão e a obtenção do essencial de um dado. E, portanto, a redução, seja praticada no domínio teórico, seja no domínio das operações empíricas, é sempre a mesma atividade. A redução de uma ideia ou de um minério, por exemplo, consiste em desembaraçá-los de suas componentes secundárias para que se mostrem no que são essencialmente. No domínio restrito da sociologia, a redução é uma atitude metódica que tem por fim descobrir os pressupostos referenciais, de natureza histórica, dos objetos e fatos da realidade social. A redução sociológica, porém, é ditada não somente pelo imperativo de conhecer, mas também pela necessidade social de uma comunidade que, na realização de seu projeto de existência histórica, tem de servir-se da experiência de outras comunidades. Para melhor encaminhar a exposição e a compreensão do assunto, é sem dúvida conveniente proceder a algumas considerações mais minuciosas. Pode a redução sociológica ser descrita nos seguintes itens. 1. É atitude metódica. É maneira de ver que obedece a regras e se esforça por depurar os objetos de elementos que dificultem a percepção exaustiva e radical do seu significado. Pretende ser o contrário da atitude espontânea, que não vê além dos aspectos externos dos fenômenos. A atitude natural não põe em questão os aspectos diretos dos dados que lhe são oferecidos. A atitude metódica os põe entre parênteses, isto é, exime-se de toda afirmação ou aceitação desses aspectos, invertendo, por assim dizer, o processo ordinário da atitude natural. 2. Não admite a existência na realidade social de objetos sem pressuposto. A realidade social não é uma congere, um conjunto desconexo de fatos. Ao contrário, é sistemática, dotada de sentido, visto que sua matéria é vida humana. E a vida humana se distingue das formas inferiores de vida por ser permeada de valorações. Portanto, os fatos da realidade social fazem parte necessariamente de conexões de sentido, estão referidos uns aos outros por um vínculo de significação. 3. Postula a noção de mundo. Isto quer dizer que considera a consciência à luz da reciprocidade de perspectivas. O essencial da ideia de mundo é a admissão de que a consciência e os objetos estão reciprocamente relacionados. Toda consciência é intencional porque estruturalmente se refere a objetos. Todo objeto, enquanto conhecido, necessariamente está referido à consciência. O mundo que conhecemos e em que agimos é o âmbito em que os indivíduos e os objetos se encontram numa infinita e complicada trama de referências. 4. É perspectivista. A perspectiva em que estão os objetos em parte os constitui. Portanto, se transferidos para outra perspectiva, deixam de ser exatamente o que eram. Não há possibilidade de repetições na realidade social. O sentido de um objeto jamais se dá desligado de um contexto determinado. 5. Seus suportes são coletivos e não individuais. O sociólogo chega à redução sociológica quando torna sua uma exigência de autoconformação surgida na sociedade em que vive. A redução sociológica é um ponto de vista que tem a consciência de ser limitado por uma situação, portanto, é instrumento de um saber operativo e não especulação pela especulação. Por si se revela o caráter coletivo de seus suportes. Para que alguém aprenda e pratique a redução sociológica, carece viver numa sociedade cuja autoconsciência assuma as proporções de processo coletivo. A redução sociológica não é, portanto, em sentido genérico, primariamente um ato de lucidez individual. Fundamenta-se numa espécie de lógica material, imanente à sociedade. 6. É um procedimento crítico-assimilativo da experiência estrangeira. A redução sociológica não implica isolacionismo, nem exaltação romântica do local, regional ou nacional. É, ao contrário, dirigida por uma aspiração ao universal, mediatizado, porém, pelo local, regional ou nacional. Não preconiza opor-se à prática de transplantações, mas quer submetê-las a apurados critérios de seletividade. Uma sociedade onde se desenvolve a capacidade de autoarticulação se torna conscientemente seletiva. Disse aqui conscientemente seletiva, pois em todo grupo social há uma seletividade inconsciente que se incumbe de distorcer ou reinterpretar os produtos culturais importados,
contrariando, muitas vezes, as expectativas dos que praticam ou aconselham as transplantações literais. 7. Embora seus suportes coletivos sejam vivências populares, a redução sociológica é uma atitude altamente elaborada. A redução sociológica é um produto cultural, de uma instituição, de um processo, não se alcança senão recorrendo a conhecimentos diversos, principalmente de história. Consistindo em pôr à mostra os pressupostos referenciais de natureza histórico-social dos objetos, a pesquisa desses pressupostos leva a indagações complexas que só são efetivadas, com segurança, mediante estudo sistemático e raciocínio rigoroso. A atitude redutora não é modalidade de impressionismo. Para ser plenamente válida, no campo da ciência, precisa justificar-se, basear-se num esforço de reflexão, hábil para demonstrar, de modo consistente, as razões nas quais se fundamenta, em cada caso. Capítulo 5. Duas ilustrações da redução sociológica. Mediante exemplos, o sentido básico da redução sociológica será mais claramente apreendido. A fim de concretizar melhor o pensamento aqui exposto, proceder-se-á à redução de um conceito e à de uma técnica sociológica. No livro Introdução Crítica à Sociologia Brasileira, o autor teve o ensejo de aplicar o método na crítica dos conceitos de cultura e aculturação, e de modo geral, na análise da antropologia anglo-americana. Agora será objeto de consideração outro conceito, o de controle social. Pretende-se demonstrar o seguinte: que o conceito de controle social assume fundamental importância na sociologia norte-americana em virtude do caráter altamente problemático da integração social nos Estados Unidos. 2. Que, naquela sociedade, a exploração exaustiva do tema confere grande funcionalidade e pragmaticidade ao trabalho sociológico. 3. Que, finalmente, para o sociólogo brasileiro, o conceito de controle social tem baixa funcionalidade. Assim, deve ser utilizado subsidiariamente nas considerações teóricas relacionadas com os problemas específicos de sua realidade social. O controle social é tema obrigatório de todo o compêndio elementar de sociologia nos Estados Unidos. Mais do que isso, é, frequentemente, assunto de seminários e cursos de monografias. Em nenhuma parte do mundo se publicam tantos livros sobre a matéria. É claro que isso não acontece fortuitamente. A própria formação histórica daquele país o explica. Dado o escasso grau de integração da sociedade norte-americana, o controle social constitui ali, mais do que em outra qualquer coletividade, um desafio permanente, que, para ser satisfatoriamente conjurado, demanda não só o uso intensivo de meios diretos de coação, mas também o emprego em massa de técnicas de manipulação indireta de condutas, tendo em vista o fortalecimento da estabilidade social. A formação histórica nacional, no caso, foi marcada por extrema aceleração. Não há exemplo, no mundo, de coletividade que, no período de sua existência histórica, tenha percorrido tantos graus da evolução econômico-social. Essa aceleração histórica tem dificultado a transmissão da experiência coletiva de geração a geração. Mesmo em estruturas estáveis podem verificar-se hiatos entre gerações. Ali, porém, tais descontinuidades, por motivos óbvios, têm sido particularmente graves. Em virtude do ritmo acelerado que marcou a evolução norte-americana, cada geração, enfrentando inovações radicais, adota necessariamente estilos de vida em grande parte discrepantes dos modos de ver da geração anterior. Condição da estabilidade das representações coletivas de um grupo social é que o seu contexto não mude com demasiada rapidez. Não é sem motivo que os educadores norte-americanos têm sido os mais pródigos em estudos sobre o problema da educação para uma civilização em mudança. Além disso, durante longo período, os Estados Unidos receberam sucessivas levas de imigrantes, constituindo agudo problema a integração das diferentes psicologias coletivas e motivações de que eram portadores. Sob o nome de assimilação, esse problema atrai ainda hoje a atenção dos sociólogos. A assimilação que, no caso, não passa de eufemismo de americanização, é tema de monografias numerosas e de capítulos obrigatórios em compêndios de sociologia nos Estados Unidos, nos quais, até bem pouco, eram encontradas referências frequentes à chamada brecha cultural entre pais e filhos de imigrantes, à delinquência e aos desajustamentos juvenis, provocados por conflitos de avaliação entre gerações. É possível talvez afirmar que, não se tendo formado, naquele país, um substrato lentamente sedimentado de tradições e costumes, não existe ali propriamente sociedade,
existe, antes, um público, isto é, uma composição societária destituída de atributos estáveis, por isso, extremamente plástica e dotada de pequena resistência aos estímulos de manipulações habilmente conduzidas. Ademais, tem sido observado nos Estados Unidos o debilitamento do papel dos grupos primários, baseado nos contatos afetivos, a família, a vizinhança, etc., e o incremento da influência dos grupos secundários, baseado em contatos superficiais. Nos Estados Unidos, chegou ao máximo a fragmentação da sociedade em grupos organizados artificiais, portanto, a mecanização social. Como aspecto particular da mecanização social, pode-se citar o papel saliente dos grupos de pressão na vida norte-americana. Compondo uma gama infinitamente variada, esses grupos lutam entre si pela participação de vantagens de toda a ordem. Finalmente, agravando todo esse panorama de tensões, a que se referir o sistema capitalista norte-americano que, dadas as suas proporções excepcionais, acentua, mais do que em outra parte, o caráter competitivo das relações sociais. Todos esses aspectos concorrem para fazer do controle social, nos Estados Unidos, magna questão sociológica. Os especialistas norte-americanos, dando-lhe a atenção que merece, tomam a sociologia operativa e funcional. Assim procedendo, respondem a uma exigência de meio. Põem à disposição da coletividade conhecimentos que pode utilizar para fins de autopreservação. Num país onde os grupos organizados assumem tamanha importância, a não divulgação em massa de conhecimentos sobre o controle social poderia possibilitar o exercício monopolizado da influência sobre as decisões, por parte de algum ou alguns grupos privilegiados, em detrimento dos interesses gerais. É significativo que, no referido país, o princípio competitivo, exacerbando e generalizando a luta pelo acesso a parcelas de influência social, tenha atingido a própria vida privada, garantindo o êxito de obras do tipo como fazer amigos e influenciar pessoas. As relações humanas tornaram-se relações de mercado. O frame of reference, isto é, o sistema de conceitos básicos da sociologia elementar norte-americana, de que é constitutiva a noção de controle social, tem como pressuposto as condições particulares dos Estados Unidos. Ilustra um dos modos de aplicação concreta do saber sociológico. Ao elaborar aquele sistema, os sociólogos foram sensíveis aos assuntos relevantes em sua sociedade. No Brasil, porém, não se deveria conduzir preferencialmente a meditação sociológica para aquela ordem de assuntos. É certo que, na sociedade brasileira, se verificam situações de que os sociólogos norte-americanos estudam à luz de conceitos como controle social, assimilação, acomodação, conflito, isolamento, contato, portanto, esses conceitos são aqui aplicáveis. Mas o importante é assinalar que tais situações, na etapa atual do Brasil, não têm a mesma relevância que nos Estados Unidos. Outro é o esquema de prioridade de assuntos que se induz de nossa presente realidade social. Sobre aqueles prevalecem aqui situações distintas. Não é, acrescente-se, uma prevalência presumida ou subjetiva. É uma prevalência objetiva. Na fase atual da sociedade brasileira, oferecem-se outros assuntos mais salientes à especulação do sociólogo, como os que dizem respeito à transição pela qual está passando. Existem na sociedade brasileira os mesmos antagonismos que levam os sociólogos norte-americanos a pormenorizadas indagações sobre o mecanismo eficiente para sua contenção, o controle social. Mas, enquanto a exigência de controle social supõe o interesse em anular as tensões, conservando a estrutura já estabelecida, a solução dos antagonismos fundamentais da atual sociedade brasileira requer antes a modificação da qualidade de sua estrutura. O modo específico de especulação sociológica, que justifica a preocupação do especialista norte-americano com noções como conflito, acomodação, assimilação, controle social, se literalmente adotado pelo sociólogo brasileiro, o leva a distrair-se das questões que têm mais interesse para a coletividade nacional. Os antagonismos essenciais da sociedade brasileira são atualmente os que se exprimem na polaridade, estagnação e desenvolvimento, representados por classes sociais de interesses conflitantes, e ainda nação e antinação, isto é, um processo coletivo de personalização histórica contra um processo de alienação. Outras contradições que não se enquadram nestes termos são, no momento, secundárias. Pode-se imaginar o que deveria ser um tratado brasileiro de sociologia, dotado de alto teor de funcionalidade e estritamente ajustado à nossa realidade.
Deveria traduzir um esforço de conceituação de matérias dentre as quais estariam as seguintes, que passam a ser mencionadas sem preocupação sistemática: desenvolvimento, industrialização, mudança social, estrutura social, conjuntura, sistema social, distrofia, processo em geral, processo cultural, processo social, processo civilizatório, institucionalização, estilização, valor, modelo, fundação, instituição, evolução, revolução, totalidade, transplantação, região, dualidade, heteronomia, historicidade, temporalidade, tempo social e suas modalidades, ideologia, massificação, consciência coletiva, consciência crítica, consciência ingênua, período crítico e período orgânico, desestruturação, reestruturação, fase, época, geração, principia mídia, antagonismos sociais, realidade social, realidade nacional, prática social, alienação, país, povo, nação, colônia, centro, periferia, personalização histórica, efeito de prestígio, efeito de dominação, efeito de demonstração, classe social, quadro, elite, memória social, imitação e suas leis, nomos, eunomia, anomia, redução. Etnocentrismo, situação colonial, urbanização, elevação, complexo rural, divisão social do trabalho, oligarquia, clã, clientela, coronelismo, consciência nacional, amorfismo, vigência social, poder, princípio de limites e possibilidades, reflexo, quadros sociais da população. Esse tratado seria diferente do tratado norte-americano, do francês, do inglês, do alemão, embora baseado em princípios gerais de raciocínio sociológico, válidos universalmente. Cumpre agora proceder à redução sociológica de uma técnica de investigação social. Para tanto, será invocada a ocorrência da vida profissional do autor. No ano de 1952, teve a oportunidade de dirigir o planejamento e a execução da Pesquisa Nacional de Padrão de Vida realizada em 29 municípios rurais e em mais de 90 cidades, inclusive todas as capitais. Nessas investigações, a fim de apurar, nos centros urbanos, o consumo alimentar das famílias operárias que constituíram as amostras selecionadas, foi utilizado o conhecido processo das cadernetas. Nestas, durante 6 semanas, anotaram-se, diariamente, entre outras coisas, as despesas com alimentos de cada unidade doméstica. Na fase de apuração dos informes coletados, surgiu o momento em que as rações efetivas das famílias deveriam ser expressas em unidades de consumo. Como se sabe, as unidades de consumo permitem obviar os inconvenientes da média per capita. Por exemplo, suponham-se 2 famílias de 6 pessoas, ambas com uma despesa mensal de 7.200 cruzeiros. Admita-se que uma dessas famílias é constituída de marido, mulher e 4 filhos menores de 10 anos. Admita-se que a outra família seja constituída de marido, mulher e 4 filhos maiores de 15 anos. Ora, a despesa per capita de cada uma das famílias é igualmente de 1.200 cruzeiros. Todavia, não é possível, para efeito de mensuração do padrão de vida, que o estudioso se contente com essa média. De fato, ela não propicia conhecimento preciso do padrão de vida, porque, na segunda família, os filhos maiores de 15 anos devem consumir alimentos em quantidades diversas das que se verificam na outra família, em que os filhos são todos menores de 10 anos. Com a mesma renda, famílias de igual número de pessoas podem ter níveis de consumo bastante diferentes, conforme a idade e o sexo dos indivíduos. Para corrigir a imprecisão da média per capita, os analistas de resultados de pesquisa de padrão de vida têm utilizado as chamadas unidades de consumo. Em geral, as escalas de consumo alimentar tomam como unidade a ração do homem em determinada faixa de idade. Ao homem e à mulher em idade não compreendida na faixa etária escolhida se atribuem coeficientes variáveis. Nas investigações de padrão de vida, os consumos efetivos das famílias devem ser comparados em termos de adultos equivalentes. Quando, na Europa e nos Estados Unidos, os técnicos enfrentaram esse problema, tiveram de criar escalas de consumo adequadas à apuração dos resultados dos seus inquéritos. Lógico seria, portanto, que, no Brasil e em outros países periféricos, também os pesquisadores criassem suas próprias escalas de consumo adequadas à verificação dos resultados de seus inquéritos. Isto, porém, não tem acontecido. No Brasil e nos países sul-americanos,
Têm sido usadas escalas estrangeiras, sendo a mais generalizada abaixo transcrita, proposta em 1932 por uma conferência de higienistas da antiga Sociedade das Nações. Escala internacional estabelecida por uma conferência de técnicos, em 1932. 1 é igual a 3.000 calorias brutas. Em ambos os sexos, masculino e feminino, de 0 a 2 anos é igual a 0,2, de 2 a 4 anos 0,3, de 4 a 6 anos 0,4, de 6 a 8 anos 0,5, de 8 a 10 anos 0,6, de 10 a 12 anos 0,7, de 12 a 14 anos 0,8. De 14 a 59 anos é 1 para o sexo masculino e 0,8 para o sexo feminino e dos 60 anos e mais, 0,8 para ambos os sexos. Ora, é legítimo presumir que essa escala de 1932 não seja adequada à fisiologia de populações tropicais. Tem importância assinalar que outros autores eram na maior parte europeus. Tiveram naturalmente de socorrer-se de suas respectivas experiências nacionais e regionais. Perguntar-se-á, um menino de 12 anos, do ponto de vista fisiológico, a mesma fração do adulto na Europa e no Nordeste brasileiro? Tudo indica ser negativa a resposta. Condições ecológicas, culturais e econômicas muito peculiares devem influir na fisiologia do menino brasileiro e diferenciá-lo do europeu. Que relação tem o exposto com o tema do presente estudo? É que descreve uma situação na qual se impunha ao investigador brasileiro a prática da redução sociológica de um procedimento técnico. Aquela escala de consumo é produto de trabalho científico referido a um contexto particular, no caso, europeu. Não pode constituir modelo ou paradigma universal, e portanto obrigatório para o pesquisador brasileiro. Este não deve utilizá-la senão como subsídio na elaboração de nova escala que seja funcional e significativa no meio que investiga. São necessárias escalas brasileiras de consumo, embora devam ser obtidas à luz dos mesmos princípios científicos gerais de que se serviram os técnicos estrangeiros. Pode-se acrescentar ainda outro exemplo de redução, já agora no nível tecnológico. Sabe-se que o Brasil importava caminhões e ainda os importa em certa medida. Mas já começamos, graças à Fábrica Nacional de Motores, a produzi-los aqui. O caminhão FNM é nacional em cerca de 70% de seu peso. No entanto, mesmo a parte dele não produzida aqui já é confeccionada, no exterior, em obediência a certas especificações estabelecidas pelos técnicos brasileiros. Além disso, o caminhão FNM, como um todo, em confronto com o caminhão estrangeiro, apresenta características brasileiras. Entre as observações feitas pelo autor, se incluem as modificações que se verificam no sistema de molejo, nos calços que suportam o motor, no chassi, no sistema de refrigeração, no comando da caixa de câmbio, nos parafusos usados na montagem, na colmeia do radiador, na coroa cilíndrica, na caixa do diferencial, essas e outras características importantes para ajustar o caminhão às condições ecológicas, econômicas e psicossociais particulares do Brasil. Este é um caso de que se poderia chamar de redução tecnológica em que se registra a compreensão e o domínio do processo de elaboração de um objeto, que permitem uma utilização ativa e criadora da experiência técnica estrangeira. A seguir serão examinados os antecedentes filosóficos e sociológicos da redução sociológica. De Herreiro Ramos. A redução sociológica.